As pessoas pediram, então agora já está gravando. Bom, antes da gente chegando no tema e falar sobre isso, queria fazer um check-in básico. E aí, para isso, eu vou usar os breakout rooms, que são essas subsalas do Zoom. Imagino que a maioria de vocês deve estar acostumado com isso. Eu queria propor vocês se dividirem em trios e a gente conversar um pouco nesse trio a partir de uma pergunta muito simples, que é como que eu estou chegando e como que eu aprendo na prática, né, no dia a dia. Então, a gente falar um pouquinho, ouvir quem também está com a gente no trio. A gente vai ter mais ou menos uns 4, 5 minutos para isso. E aí daqui a pouco eu chamo vocês de volta. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vão ficar em 7 salas diferentes. Deixa eu só admitir aqui o pessoal que entrou agora. Legal. Tá bom, então vocês vão receber aí o convite para entrar nesse trio. A pergunta é, como que eu estou chegando, como que eu aprendo na prática? É só aceitar o convite que chegou aí para você.
A gente perdeu. E aí, gente? Poxa, Vivi, mas tudo bem. Eu sei que é muito pouco tempo e a gente acaba engatando nas conversas, mas queria ouvir, assim, uma ou duas pessoas que quiser comentar um pouquinho como foi esse bate-papo rápido e como que vocês aprendem na prática. Cara, vou falar então. Achei bem legal, porque eu já fiz algumas reuniões pelo Zoom, mas nunca participando, né, do webinário e tal. Sou sempre eu facilitando. E foi legal estar nesse lugar de ir para a sala, eu nunca tinha vivido esse processo. E achei legal encontrar três carinhas, eu fui com a Miriam e com a Vivi. E gostei do que elas falaram, me identifiquei com as duas. E na hora que você fez a pergunta do como a gente aprende na prática, eu fiquei, meu Deus, como que eu aprendo na prática? E aí, eu acho que... Eu falei para as meninas que eu acho que eu aprendo na prática, realmente na prática. Então, eu dou um Google, procuro coisa para ler, curso para fazer, mas eu já vou pegando um pouco daquilo que eu descobri, vou aplicando e praticando, e à medida que eu vou fazendo mesmo, é quando eu vou aprendendo. Então, é bem aquela coisa do 70-20-10, sabe? Uhum, De onde eu mais aprendo é fazendo, é testando. perfeito. A gente vai falar um pouquinho disso mais para o final, sobre prática em termos de colocar, aplicar mesmo o conhecimento, né? Alguém mais queria acrescentar alguma coisa, comentar alguma coisa do check-in? A Lina falou aqui no chat que não deu tempo de falar com os companheiros de sala. Desculpa, Lina, é que nosso tempo aqui é bem curto, então eu optei por fazer esse check-in mais rápido mesmo. Mas espero que você possa falar com o pessoal aí durante e depois também. Gente, duas dicas rápidas, se vocês quiserem aproveitar, não sei quanto vocês estão habituados aqui com o Zoom, vocês podem clicar num ícone que fica no canto superior direito, que é Gallery View, que é um monte de quadradinho junto assim, que vocês vão ver o rostinho de todo mundo que está com o vídeo ligado. Se vocês quiserem ficar com o vídeo ligado ou não, vocês que escolhem. E uma coisa que me ajuda muito é que eu odeio me ver falando, eu acho que é uma coisa muito estranha. Então você pode clicar com o botão direito em cima da sua câmera e em Hide Self View. Aí você vai sumir, você vai ver só as outras pessoas, como é, né, na vida real. Então eu prefiro bem assim. Bom, gente, começando então, deixa eu admitir aqui o pessoal que está chegando agora. Bom, como eu falei, essa ideia, né, da gente falar bem na vida real mesmo. Eu até postei um vídeo no Instagram falando que é quase uma autocrítica para mim esse momento agora, porque eu sou essa pessoa que fala muito das técnicas, que fala muito dos conceitos, né? Vocês me conhecem, já devem ter lido coisas minhas, então eu sou essa pessoa, assim. Eu percebi, a gente está fazendo o desafio de 30 dias de hábitos de aprendizagem agora, a gente está no terceiro dia hoje, está sendo incrível, e eu percebi, preparando os desafios, que tem muita coisa que eu faço no dia a dia mesmo e que eu ainda não falava sobre, né? Coisas bem básicas, tipo Google, como é que pesquisa, e várias outras dicas nesse sentido que a gente vai abordar aqui hoje, né, que eu queria muito compartilhar. Então, acho que esse é o objetivo. Então, acho que só um brevíssimo, porque são 6h17, vou tentar ter 6h20 no máximo, contexto sobre quem sou eu, né? Quem é o Alex que está falando aqui com vocês. Bom, eu tenho 28 anos e eu sou de Governador Valadares, é uma cidade no interior de Minas. E eu morei lá até os 17 anos, fui para Belo Horizonte, estudei lá, formei em administração pública, que não tem
absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje, embora seja muito grato à formação. E, desde então, logo depois de formar, comecei a me interessar muito por aprendizagem. E a minha inquietação era, desde sempre, como que eu, como adulto nesse mundo louco, posso aprender melhor e aprender de uma maneira que faça sentido para mim e que seja autêntico mesmo, né? E aí, desde então, eu tenho pesquisado bastante sobre esse tema e aplicado coisas, feito projetos, feito coisas em diversos contextos, né? Empresa, grupos abertos, grupos fechados, publicado muita coisa. Eu fiz uma campanha de financiamento coletivo em 2014, lá se vão 6 anos, que chamou Educação Fora da Caixa. E aí esse financiamento coletivo me permitiu escrever 2 livros sobre esse assunto. E na época, e ainda hoje, a gente começou um movimento, chamou essa iniciativa de você fazer uma pesquisa independente de doutorado informal, que é uma brincadeira semântica séria para falar de pessoas que fazem justamente isso, criam seus percursos de aprendizagem de maneira independente, organizam isso, estruturam isso e saem por aí fazendo coisas maravilhosas. E eu tenho muito orgulho desse momento na minha vida. E aí depois publiquei o segundo livro em 2016, comecei a aplicar o que eu tinha aprendido, o que eu tinha descoberto em vários projetos, multiversidade, no OneCollege, com Desaprender. Agora, fizemos muita coisa agora na Teia, com o Conrado, que eu imagino que alguns de vocês conhecem. Estou lançando um outro livro agora junto com ele e outros autores que chama Core Skills, que é um livro sobre habilidades essenciais para a gente viver um mundo em transformação. Em breve a gente vai lançar, provavelmente em abril ou maio. Se vocês quiserem, depois eu posso colocar aqui o Instagram da Teia para quem quiser saber do lançamento. Mas, enfim, em resumo, 6h20, cravado aqui, 3 minutinhos para eu contar um pouco quem eu sou, o que eu estou fazendo agora, e a gente chegar a embarcar aqui mesmo nesse processo de compartilhar um pouco sobre aprendizado na prática. Bom, para fazer isso, eu queria propor algumas demonstrações, que é uma coisinha que eu estou aprendendo a fazer e eu acho bem legal. Então, queria pedir uma pessoa, qualquer pessoa voluntária. Ai, Jesus, eu falei aqui um monte, agora tem um monte de gente que queria entrar na sala. Peraí. Admitir todo mundo. Pronto. Queria pedir alguém voluntário para me falar algum tema que gostaria de aprender ou que está pesquisando hoje em dia. Só um tema mesmo. Alguém pode me contar? Oi, Alex. Oi, Joyce. Ouvindo? Tudo bem? Eu estou numa jornada pessoal de aprender sobre inteligência emocional. E eu resolvi que eu vou sair da quarentena melhor do que eu entrei. E eu vi o seu desafio e eu achei legal fazer o link para poder maximizar a minha aprendizagem, para que eu possa realmente entender do assunto e colocar em prática antes da quarentena acabar. Legal, perfeito. É isso. Inteligência emocional. E Joyce, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você quer aprender sobre inteligência emocional porque, pelo que eu entendi, você quer sair da quarentena uma pessoa melhor que você entrou. Me conta um pouco mais sobre quem que é essa Joyce melhor do que está agora. Assim. Conta um pouco mais disso. Pelo que eu já pesquisei sobre o assunto, o meu gap está na parte de gestão das emoções, que eu acho que é o grande desafio de todo ser humano, né? Então, eu acho que eu saindo daqui melhor do que eu entrei, eu consegui, numa reunião, num embate ou numa conversa, numa relação com o meu chefe, por exemplo, eu consegui falar e demonstrar com a minha expressão, o meu semblante,
que não está diferente daquilo que eu estou falando, né? Que é o que muitas vezes acontece. Eu não consigo disfarçar o que eu estou sentindo no ambiente que eu preciso disfarçar. Além disso, na educação com as minhas filhas também, que é usar a comunicação não violenta, tudo aquilo que requer um grande controle das emoções, eu acho que isso vai me ajudar. Perfeito. Obrigado. Beleza, gente. Bom, então acho que esse é um primeiro passo, assim, né? Percebam o que eu fiz com a Joyce, né? Tem um tema que ela quer aprender, todos nós temos os nossos, as coisas que a gente está a fim de saber mais sobre, e sempre tem um porquê por trás, né? E acho que essa pergunta, né? Por que essa aprendizagem é importante para você? É uma pergunta super importante, porque ela revela a necessidade que está, né, atrás desse aprendizado. E aí, quando a gente descobre essa necessidade, ou essas necessidades, essas importâncias, a gente consegue ampliar nossa jornada. E aí, talvez a gente vai descobrir outras coisas que a gente nem estava pensando quando a gente estava com o quê mais restrito, né? Então, você descobrir essa motivação, investigar essa motivação que está por trás é super importante. Qualquer coisa aí que vocês estão pensando em aprender, ou estão aprendendo já, vai lá no fundo um pouquinho, escava um pouquinho, por que isso é importante para mim? E aí anota um pouquinho e disso aí acho que vai sair, talvez até outros termos que você pode buscar, outras pessoas que você pode conversar, né? Você amplia a dimensão das possibilidades nesse caso. Então, beleza. Vou continuar com o exemplo da Joyce aqui, e aí eu vou compartilhar minha tela para continuar demonstrando isso para vocês. Deixa eu admitir aqui as pessoas que chegaram agora. Compartilhar aqui minha tela. Vocês conseguem ver a minha tela? Alguém só me sinaliza, por favor. Sim. Ah, legal. Obrigado. Bom, vamos lá. Tirar esses painéis aqui do Zoom. Pronto. Essa aqui é a minha colinha, né, do webinar de hoje. E aí, eu queria propor, a gente, continuando com esse exemplo aqui da Joyce, a gente fazer uma pesquisa no Google sobre esse assunto. Então, assim, primeira coisa, né, geralmente a gente faz o quê? A gente tem o tema que a gente quer pesquisar, a gente digita lá no Google. Inteligência emocional. Aí vai sair aqui esse termo, né, já dá um o que é lá no fundo, no primeiro resultado. Beleza. Aí eu queria mostrar para vocês, eu acabei inclusive de mandar um e-mail de newsletter para o pessoal que assina sobre isso, sobre pesquisa no Google. Eu criei essa tabelinha aqui, que tem vários termos que você pode utilizar para você pesquisar no Google de uma maneira mais efetiva. Tem muita coisa mesmo. Depois eu posso compartilhar isso com quem quiser, eu mandei por e-mail também. Então, por exemplo, dessas coisas aqui, vou deixar aqui nessa visualização, Joyce, dessa tabela aqui de vários termos, né, várias possibilidades de busca diferentes, qual que que te chama mais atenção? Assim? Escolhe uma para a gente testar. Como funciona? Vamos lá. Oi, Alex. Oi, Denise. Oi. É só porque eu acho que tem alguém com o microfone aberto, está fazendo muito ruído. Eu não sei se é com você ou se é outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Acho que não é aqui, não. Mas eu vou mutar todo mundo. Já fechou, já fechou. Já fechou? Ah, legal. Obrigado. Tá. Então, continuando aqui, eu vou colocar como funciona a inteligência emocional. Vocês viram que o resultado já mudou, né? Tem alguns que são iguais, tem outros que já mudaram. Se a gente pegar outros termos aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui,
TEDs e palestras sobre. Olha como é que já muda totalmente. E aí o Google vai priorizar vídeo, né? Tem algumas curadorias também, por exemplo, Catraca Livre aqui, ó, fez uma curadoria de 7 conversas de TEDx para inteligência emocional. Isso acontece muito, gente. A internet está cheia disso. Como tem conteúdo demais, tem um monte de site que está fazendo curadoria de conteúdos que são, né, mais interessantes segundo algum critério. Então, esses termos aqui, muitos deles te ajudam a achar essas curadorias. Né, blogs sobre, melhores sites sobre, inclusive está faltando um S aqui. Indicações de, melhor autor. Então, esses termos é para você dar contexto na sua busca. Né? Você pode fazer uma busca só do termo que você está interessado, mas se você acrescentar essas coisas aqui, à medida do que você está buscando, especificar um pouco mais essa pesquisa, você vai conseguir ter melhores resultados. Então, essa é uma primeira dica assim, que eu recomendo bastante. Outra dica, e continuando aqui com o exemplo da Joyce, é você traduzir para o inglês. Isso porque tem um monte de resultado que não vai aparecer se você colocar só em português. Tem muito mais sites em inglês nos vários países, né, que falam inglês do que só resultados em português. Então, aqui, por exemplo, se você colocar com um dos termos aqui, deixa eu usar esse aqui de habilidades. Ó. Vou usar aqui em inglês. Main skills of emotional intelligence. Aí saíram alguns artigos acadêmicos. Tem aqui as 3 áreas de habilidades pessoais, competências de inteligência emocional, um site de psicologia. Então, assim, se vocês colocarem os resultados em inglês, vocês vão ter um alcance bem maior. Assim. Eu sei que tem muita gente que já faz isso, assim, mas é interessante usar isso intencionalmente mesmo para ampliar a sua busca. E sempre que, caso o inglês seja uma barreira para você em termos de idioma, você pode sempre usar esse linkzinho aqui do Google, que ele já traz automático, que é traduzir esta página. Aí ele pega a página e traduz automaticamente para você. Inclusive tem também uma extensão do Google Chrome, do navegador, que fica um íconezinho aqui. Deixa eu fechar esse negócio. Fica um íconezinho aqui no cantinho. Você pode clicar em qualquer página que você está, você dá um clique e ele traduz automaticamente. Então, você pode usar isso também para fazer a tradução. E a tradução é bem boa. O Google Tradutor está avançando bastante. Assim. Há uns anos atrás era ruim, mas olha aqui, o texto ele fica fluido, não fica muito quebrado, não. Claro que não fica perfeito, mas dá para você pegar 80% do conteúdo. E aí, se você também quiser criar um outro termo de busca, tipo esses aqui, e não souber inglês, você também pode usar o Google Tradutor para te ajudar a traduzir ou perguntar a alguém. Então, traduzir e colocar em inglês é uma coisa que é bem interessante para ampliar o resultado de busca. Outra coisa que a gente pode fazer também, eu vou voltar aqui no Google para mostrar, é pesquisar a fonte que está por trás do conteúdo que a gente está buscando. Deixa eu só voltar aqui para eu admitir as pessoas que estão chegando agora. Pronto. O que é a fonte, né? É quem escreveu o conteúdo, quem produziu aquilo que você está acessando. É muito importante vocês terem isso em mente sempre, porque quando às vezes você acessa uma coisa muito legal, deixa eu voltar aqui na busca que eu tinha feito. Vamos supor, vamos olhar esse artigo aqui do Burns, ó, que é um artigo acadêmico. Se ele abre, porque tem umas coisas que tem que pagar, né? Esse aqui tem que pagar, então vou voltar. Então vamos aqui para esse 5 habilidades para você desenvolver sua inteligência emocional.
Então, aqui é um artigo grande, né? Mas assim, vamos supor que você leu esse artigo, usou a tradução para te ajudar, e gostou muito desse conteúdo. Tenha em mente que esse cara aqui, ó, o Mark Manson, foi quem escreveu. E se esse cara escreveu esse conteúdo, provavelmente ele escreve sobre esse assunto, ou ele publica de outras formas, né? Que tem books, tem livros, né? Tem áudio, tem vídeo. E você pode beber um monte de outras coisas dele que são legais. Então, assim, outra dica também que é um pouco óbvia para alguns, mas tenta sempre perceber quem é a fonte que está por trás, quem é a pessoa, a empresa, o projeto, enfim, a organização que está por trás do conteúdo. E aí você vai atrás dessa pessoa, digita o nome dela no Google, e vai garimpando outras coisas legais que ela pode também te mostrar. Isso eu faço sempre, eu tenho um catálogo das minhas fontes principais também, que eu sempre estou me atualizando com elas. Outra coisa legal, e aí a gente já começa, a gente está aqui, né, explorando a busca, né, a gente está entendendo algumas formas de criar buscas melhores, e aí em algum momento a gente precisa começar a organizar essa bagunça, né, porque eu não sei vocês, mas quando eu começo a pesquisar muita coisa, especialmente quando eu estou entusiasmado com um tema novo, eu vou achando, abrindo milhões de abas diferentes no navegador, e aí quando eu vejo, está tudo bagunçado, tem um link que eu olhei lá atrás e que eu já não lembro mais do que é. Então, para a gente começar a organizar isso de uma forma estruturada, tem uma dica que eu gosto e uso, que é o Pocket, que é um aplicativo e também uma extensão do Chrome. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Eu vou continuar com esse artigo aqui, né, supondo que ele é um artigo muito bom, que eu gostei muito. Eu quero salvar isso para ou terminar de ler depois, ou ser uma fonte de consulta depois. Aí tem aqui na setinha do meu mouse, eu tenho um ícone aqui que é do Pocket, salvar no Pocket. Aí eu clico aqui e aparece aqui, página salvada. Aí eu vou abrir aqui o Pocket para vocês verem como é que é. Acho que alguns de vocês talvez já utilizem. Mas, ó, aqui ele traz uma listinha de todos os conteúdos, todas as páginas que foram salvas. Ele salva vídeo também, salva vários tipos de formato. E aqui, o último que eu salvei está aqui. E aí eu posso vir aqui e criar uma tag. Que é tag. Então, vamos supor que eu estou, né, criando uma investigação agora sobre inteligência emocional. E aí, esse aqui eu já salvei na tag inteligência emocional. Quando eu vou nas tags, aparece lá esse artigo. E aí você vai salvando um monte de coisas que vão aparecendo de interessante para você nesse aplicativo. Qual que é a vantagem dele, né, em relação a, por exemplo, um favoritos, que faz uma função parecida? Esse negócio, o Pocket, ele sincroniza com o seu celular. Então, você pode baixar o aplicativo no Pocket, tudo que você salvar aqui vai salvar no seu celular e vice-versa. Ele tem alguns recursos interessantes, por exemplo, ele faz a leitura em voz alta, se você quiser. Você pode transformar um artigo de texto num áudio. No celular, ele tem um modo noturno, que você pode usar para ler com uma baixa iluminação, né? Você pode ler no escuro. Bem interessante. Assim. Uma pergunta, o Pocket é pago? Ele tem uma versão paga e uma versão gratuita. Essa aqui que eu uso é a versão gratuita mesmo, já tem o básico, que é bem bom, e aí tem algumas outras funcionalidades no pago. Mas esse aqui já cumpre bastante, assim, né? Entrega bastante. Então, vocês podem usar o Pocket para ir organizando a bagunça, né, das pesquisas de vocês, e aí fica muito mais fácil, né? Quando vem aqui o conteúdo para o Pocket, ele te dá uma descriçãozinha, ele coloca o tempo de leitura aproximado, é bem interessante, assim, nesse sentido. O Vitor está me perguntando aqui no chat sobre o Evernote. Vitor, eu não uso o Evernote, embora eu saiba, eu já baixei ele, já explorei um pouquinho, mas embora eu saiba que é muito legal e que eu conheço bastante gente que usa e gosta muito. Então, é uma dica também, o Evernote, embora eu não seja a melhor pessoa para falar sobre ele.
Inclusive o Vitor, que está aqui com a gente, ele é um super conhecedor disso, desses assuntos, né, Vitor? Poderia dar uma outra aula aqui para a gente. É bem, bem legal, você sabe. Tô caminhando, tô caminhando. Está caminhando bem. Legal. Então, o Pocket é isso. E aí, seguindo para um segundo passo, uma segunda demonstração, queria comentar com vocês sobre um negócio. Vou até jogar aqui no Google, aproveitando que eu já estou aqui com a mão na massa. Ver aqui o que vocês estão falando no chat. Tá. Então, agora passando para um segundo passo, né? Veja o fluxo que a gente está criando aqui, né? A gente começou com uma pesquisa básica sobre um tema e a gente começou a aprender a fazer essa pesquisa de forma diferente, de modo que a gente consiga atingir resultados mais apurados, né? Aí depois a gente viu como que a gente começa a organizar essa bagunça. O Pocket é uma opção, o Evernote é outra, né? Tem alguns aplicativos que nos ajudam com isso. E agora a ideia é a gente começar a entender como, né, a gente tem agora um monte de coisas para pesquisar, para utilizar, para se aprofundar, né? Um monte de coisas interessantes. E como que a gente começa a criar o hábito para que a gente, de fato, sustente esse processo, né? Para que não seja só uma noite de verão que você ficou lá no Google pesquisando e depois não dá em nada. Então, para isso, tem um conceito que eu gosto que chama regra das 5 horas, ou 5-hour rule. Talvez alguns de vocês já conheçam. Joguei aqui no Google para vocês verem. Tem vários resultados sobre isso. Vou só clicar no primeiro só para contar um pouquinho. Deixa eu só beber uma água aqui que eu estou bem rouco. Tirar isso aqui. Vamos lá. A regra das 5 horas, muito assim, em poucas linhas, dizendo, ela é um mecanismo, uma técnica que diz muito simplesmente que se você tiver 5 horas de aprendizagem na sua semana, isso vai fazer você avançar muito no processo e isso vai ser um diferencial, inclusive, profissional para você. E aí aqui o artigo fala de pessoas famosas que fazem isso, supostamente fazem isso, não tenho certeza. Mas eu já vi que o Bill Gates diz que faz, a Oprah diz que faz, enfim. E aí, quando eu vi esse conceito pela primeira vez, eu pensei, pô, mas 5 horas, né, por semana é bastante, né? Eu não sei se eu consigo 5 horas por semana. E, gente, eu não consigo, tá? Essas horas exclusivamente dedicadas para aprendizado, eu não faço 5 nem de longe por semana. Mas o que eu consigo fazer, né? Eu pensei, eu acho que eu consigo 2 horas e meia, que é a metade. E aí, 2 horas e meia, se você pegar de segunda a sexta, é meia hora por dia. E aí, meia hora por dia é factível, né? Acho que para a maioria das pessoas talvez seja. Então, pegando ainda essa ideia da Joyce de inteligência emocional, só autorizar aqui o Walter. Joyce, deixa eu te perguntar. Você acha que, vamos supor, hipoteticamente, na verdade não hipoteticamente, porque de fato você está fazendo essa pesquisa mesmo, você acha que separar 30 minutos por dia para você se aprofundar em inteligência emocional é uma coisa factível para você, de segunda a sexta? Se eu diversificar o canal, sim, porque eu sou uma pessoa aplicada. Digo, podcast, formas diferentes de absorver o conteúdo durante o meu dia, minha rotina. Saindo da quarentena, a rotina é pesada, mas eu dirijo muito tempo. Então dá para fazer, dá para conciliar. Legal. Perfeito. Essa coisa da rotina é muito interessante, assim. Eu sou muito freak da rotina, mas tem uma regrinha de hábito, uma técnica que pode ser útil para ajudar a gente a colocar o que a gente quer construir de hábito na nossa rotina, que chama empilhamento de hábitos. Quem já leu sobre hábitos deve saber disso.
que é muito simples, assim, na verdade. É você colocar aquilo que você quer começar a fazer logo na sequência de uma coisa que você já faz rotineiramente. Então, por exemplo, a Joyce falou que a rotina dela é dinâmica, né? Que depois que voltar da quarentena vai ficar bem pesado, mas que ela tem o tempo no carro, que ela poderia ouvir um podcast, por exemplo. Então, nesse caso não seria empilhamento, né? Mas essa técnica funciona super, né? Você entra dentro do carro e aí você começa todos os dias ali a colocar um podcast, você faz uma seleção básica primeiro, de coisas que tem a ver com o tema, e aí seu cérebro logo vai começar a associar o carro com o podcast. E aí você já vai lembrar, pô, entrei no carro, ligar o podcast. Então isso funciona super. Mas falando um pouco especificamente de empilhamento, você pode pensar, por exemplo, eu vou aprender 30 minutos sobre inteligência emocional depois de tomar café da manhã, ou depois de almoçar, ou depois de terminar o meu dia de trabalho, que no nosso caso hoje está sendo em casa, né, para a maioria de nós. Mas, né, finalizei lá meu dia, respondi o último e-mail, fiz a última reunião. Então, logo depois, 30 minutos de inteligência emocional, nesse caso. E aí você já vai ter as coisas lá no Pocket, né, da sua pesquisa. Você já vai ter um monte de coisas lá que você pode aprofundar, né? E as fontes que você descobriu lá vão te levar provavelmente a novas fontes. Então, essa é uma forma muito simples, empilhamento de hábitos, de você colocar, de fato, isso na sua rotina e ter mais chances de ser bem-sucedido nesse processo a longo prazo. E aí eu vou mostrar uma outra dica que às vezes eu uso, que é com o Google Agenda. Eu abri a minha agenda aqui. Uma perguntinha, Alex. Esse empilhamento que você diz, o ideal seria ser sempre no mesmo horário para o cérebro acostumar ou não tem nada a ver? O empilhamento especificamente diz que o mais importante é que seja depois de alguma coisa que você faz habitualmente. Se essa coisa for em horários um pouco diferentes, assim, não tem problema nenhum. Porque a questão é a deixa, né? Que na linguagem técnica do hábito chama deixa, né? É o que acontece para que seu cérebro se lembre que você vai fazer aquilo em seguida. Então, empilhamento não precisa de ser no mesmo horário, não. Agora, tem outras técnicas de hábito que falam, por exemplo, de rotina matinal. É muito importante você criar uma rotina matinal que tenha já as principais coisas que você quer nutrir, né, na sua vida pessoal profissional. Então, se é importante para você escrever, é muito bom você colocar isso logo de manhã. Você está mais descansado, é um momento que você não tem tantos afazeres, né, pelo menos para algumas pessoas, outras têm. Mas rotina matinal também é uma outra dica. E aí aqui mostrando para vocês uma outra forma de se comprometer com você mesmo. Aqui está a minha agenda. E eu posso criar aqui, vamos supor que eu quero começar essa pesquisa de inteligência emocional na segunda-feira. Eu clico aqui na segunda-feira, falo, ó, aprender sobre inteligência emocional. Aí eu vou aqui no... Não sei quantos de vocês aí usam o Google Agenda, eu gosto bastante. É uma opção. Crio aqui um evento comigo mesmo. Aí eu vou colocar que eu vou fazer isso depois do café da manhã. Eu tomo café da manhã umas 8 horas. 7h30. Então, 8 horas, de 8h30, eu vou fazer isso. E aí o que eu queria mostrar para vocês são duas coisas. Primeiro, que dá para você criar um evento repetitivo. Vem aqui, personalizar. Aí, ó, de segunda a sexta-feira eu vou fazer isso. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vai encerrar até, vamos ver aqui, vou fazer isso durante 2 semanas. Isso é outra dica também, gente. Ciclos curtos funcionam muito bem. Então, vou colocar aqui até o dia 24. Está errado aqui o mês. Abril. Caso eu começar no dia 13, eu vou colocar no dia 27. Pronto. Então, eu vou concluir aqui. Então, isso é uma coisa. O Google Agenda permite você criar eventos recorrentes. E isso, para quem está querendo
cria o hábito de fazer alguma coisa, você cria um compromisso com você mesmo lá. Outra coisa é que você pode adicionar uma notificação, na verdade, diferentes tipos, né? Então, por exemplo, para mim, funciona muito bem porque eu vejo o e-mail todo dia. Então, eu boto aqui que eu vou receber um e-mail um dia antes, 24 horas antes desse compromisso. E eu vou receber uma notificação pelo celular 30 minutos antes. Então, quando eu estiver lá começando meu café da manhã, meu celular vai me avisar. Aprender sobre inteligência emocional. Então, assim, tudo isso, gente, são alguns gatilhos, alguns macetes para você incluir isso na sua rotina e não deixar de fazer. É claro que se você, vou criar aqui só para vocês verem, aí, ó, criou o evento todo dia, segunda a sexta, até no dia 24. Eu supondo aqui que eu estou criando um ciclo de 15 dias para aprofundar sobre isso. No dia 24 eu vou parar e vou rever isso, vou entender se faz sentido continuar ou não. Isso é muito importante também, né? Uma semana, 15 dias são tamanhos de ciclo bons para aprendizado. E depois não é que você precisa parar, né? Você pode continuar, obviamente, mas aí você pega esse último dia, faz uma revisão desse processo, organiza um pouco o que você aprendeu e, né, se for o caso, cria mais um ciclo, mais outros ciclos depois. Então, essas são duas formas de ajudar a gente a colocar isso na rotina. Até aqui, tudo bem? Alguma questão, dúvida, comentário? Ok? Deixa eu só ver aqui no chat o que vocês estão falando. Beleza. Legal. Agora, a gente vai para um terceiro bloco, que eu chamei de Aprendendo a Estudar, que é assim. Eu vou aqui abrir meu Google Drive, que eu sou viciado em Google Drive, mas vocês conseguem fazer também em qualquer outro tipo de documento. Vou criar um documento novo aqui, vou mostrar para vocês uma coisa, que se chama Commonplace Book. O Commonplace a gente viu pela primeira vez, até postei hoje no Instagram, tem um livrinho do Paul Jean, que é um cara bem legal de aprendizado, que ele escreveu um livro que chama Connect the Dots, conectar os pontos, né? E ele fala, dentre outras técnicas lá de aprendizagem, sobre Commonplace Book. Isso é uma coisa que eu uso pra caramba, o Conrado trabalha comigo, usa demais também. Eu e ele, né, descobrimos junto isso, a gente foi aplicando isso, disseminando isso para várias pessoas. O que acontece, né? O problema é o seguinte, você está lá com um monte de coisa no Pocket, né, um monte de link legal, você está já com várias abas abertas, um monte de referências interessantes, e já criou o seu hábito de colocar isso na sua rotina e está saindo um monte de coisa legal desse processo. E aí você vai começar a ter vários insights, né, várias reflexões, vai começar a, de fato, gerar um movimento mesmo, né, dentro de você em relação ao que você está aprendendo. Como que você registra esse movimento todo? Né? Como que você não se perde no sentido, né, isso é uma coisa muito comum também, eu, antes de conhecer como Facebook, eu fazia isso pra caramba, você tem um insight durante, está lavando louça lá, nossa, pensei em tal coisa muito legal de inteligência emocional, isso é incrível e tal. Aí você pega seu celular e anota no celular. Aí você pega, tá dirigindo, fala, nossa, tive uma reflexão super legal daquele podcast que eu estou escutando. Aí você vai e chega no trabalho, anota no seu caderno físico. Então, assim, muitas vezes a gente faz isso, né? A gente anota as coisas, os insights em vários lugares diferentes, e isso acaba gerando uma confusão para a gente mesmo depois de conseguir reunir isso tudo e sistematizar e, de fato, gerar a sabedoria que acontece quando as coisas se conectam, né? E é isso que o Commonplace Book resolve. O Commonplace Book é um lugar, né? Pode ser um documento, aqui igual eu estou fazendo, digital, pode ser um documento, um caderno físico também, para quem prefere, que é um repositório central dos seus principais insights a respeito de alguma coisa. Tem duas formas de usar Commonplace Book. Uma diz que pessoas famosas usavam dessa forma
o Paul Jean, não lembro quem que ele cita, se é o Abraham Lincoln, pessoas desse tipo, não sei se isso é verdade, mas uma forma de usar o Common Place Book é como um caderno de insights gerais, assim. Então, é uma coisa que você vai ali registrando seus insights sobre tudo, sobre todos os temas que você está vendo, sobre a sua vida, seu trabalho, enfim. Essa é uma forma de usar. Outra forma que eu pessoalmente prefiro, mas cada um vai ter sua preferência, é usar o Common Place Book temático. Então, aqui eu estou criando agora um Common Place Book de inteligência emocional. Funciona como se fosse um bloco de notas do celular também, né? Sim, exatamente. Estou vendo aqui a Deise falando. Abre vários arquivos em Word, procura anotar lá. Ou então passar do celular para lá. O Vitor falando que usa o Evernote para coisas pessoais, no trabalho usa o OneNote. Tem vários aplicativos para isso, tá, gente? Eu sou bem old school. Eu não gosto muito de ficar com uma parafernália de aplicativos, então ou eu escolho um e tento centralizar nele, ou eu uso coisas muito simples como o documento aqui no Google Docs. Mas olha só, aqui eu criei um Common Place Book, e aí tem 4 coisas que eu gosto de colocar nele. Vou fazer minha colinha aqui. Que são insights, reflexões, novas perguntas, novas fontes. Cada um pode colocar o que quiser como Placebook, é livre, só que é uma sugestão que eu estou dando para vocês, de 4 tipos de coisas diferentes que podem entrar no seu Common Place. Eu gosto também de chamar meus Common Places de tudo sobre alguma coisa. Então, aqui é tudo sobre inteligência emocional. E aí eu criei aqui 4 sessões. Você pode criar também aqui no Google Docs. Cadê? Deixa eu anotar. Abrir estrutura de... Tá aqui, ó, esse botãozinho aqui. Isso aqui é uma coisa muito simples, mas que ajuda às vezes. Você pode criar sessões no seu documento. Então, você clica aqui, ó, Insight, seleciona e faz um título com ele. Automaticamente ele entrou aqui na seção de tópicos do documento, que é essa parte aqui do lado. Aí você faz isso com todos. No caso, eu fiz errado, agora fiz certo. Por que que isso é útil? Não, então aqui você vai em site 1, blá, 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 reflexões, etc. Aí você vai populando esse arquivo aqui com várias coisas. E muitas vezes, especialmente se você for persistente na sua busca sobre isso, esse arquivo vai começar a ficar grande. Isso é bom. É por isso que essas sessões aqui que eu acabei de criar, elas são úteis, porque depois que esse arquivo tiver 20, 25, 30 páginas, e eu tenho alguns Common Place Books que são desse tamanho, essas sessões aqui começam a ser muito úteis. Você pode criar subseções também, que é o subtítulo tal, porque um tipo de insight que eu estou tendo sobre inteligência emocional é sobre gestão das emoções. No caso aqui, eu não sei por que não... Aqui. Fiz um título 1, né, que é logo embaixo do título geral, criou aqui um subtítulo. Então você vai organizando o seu... Olha que eu sou muito fã dessas coisas, gente, então perdoem o entusiasmo exagerado, mas assim, olha que legal isso, tipo, você está criando um arquivo que vai ter todos os principais insights, reflexões, perguntas e fontes do que você está aprendendo, você está organizando esse negócio. Então, cara, se esse negócio estiver bem organizado, você vai ter em um só lugar as principais coisas que você aprendeu sobre isso, você viu sobre isso, conheceu sobre isso, e isso vai estar facilmente acessível porque está organizado. Então, esse é um ponto muito interessante assim, sobre o Common Place Book que eu queria mostrar para vocês. Elizabeth está falando que gosta mesmo de um caderno. Eu acho que é útil da mesma forma. Você pode fazer essa lógica, aproveitar alguma coisa disso aqui que eu estou mostrando também num caderno físico. Acho que a questão aqui é como que a gente centraliza num lugar só, para evitar de perder informação que é valiosa. Outra coisa que quem me conhece já sabe que eu amo é compartilhamento
de conhecimento. Eu vou abrir aqui o meu Medium, já eu conto para vocês por quê, mas só falando sobre isso um pouquinho. Compartilhar aprendizados não é bom só pela razão óbvia que outras pessoas vão poder acessar o que você sabe. Essa razão já é suficientemente forte por si só. Mas o compartilhamento também é muito interessante para você mesmo, do ponto de vista mais egoísta possível, porque quando você compartilha alguma coisa, você organiza essa informação no seu cérebro. Você precisa comunicar para outra pessoa que não está dentro da sua cabeça, então você precisa contar para ela de uma forma estruturada. Nada melhor para fazer isso do que você compartilhar, você escrever, você gravar um vídeo. Eu estou abrindo aqui meu Medium, eu gosto muito de escrever, como eu imagino que vocês saibam. Então, a maneira preferencial que eu gosto de compartilhar é por texto, mas você vai encontrar a sua forma. Tem gente que gosta muito de gravar vídeo, tem facilidade. Tem gente que gosta de gravar áudio, faz podcast. Eu conversei esses dias com o pessoal do Movimento Atreva-se, que é um coletivo feminista que tem um podcast super legal, que compartilha muita coisa por lá, enfim. Então, cada um tem a sua forma de compartilhar, mas eu queria mostrar para vocês assim, como que pode ser bem fácil fazer isso. Assim, você, por exemplo, usando o Medium, que é uma plataforma que eu adoro, porque ela é muito simples, né? Ela não tem nenhuma distração de nenhuma formatação nem nada. Você escreve aqui, pode ser uma coisa tão simples quanto, vamos supor que eu estou aprendendo sobre inteligência emocional há 15 dias, eu já descobri muita coisa legal, eu tenho muita coisa lá no meu Common Place, vou pegar as coisas do meu Common Place, criar um texto sobre isso. Então, eu posso criar um texto aqui sobre os maiores aprendizados que tive ao estudar inteligência emocional por 15 dias. Coloca aqui como título. Sei lá, né? Um título só para a gente testar aqui mesmo, mas assim, só para marcar esse ponto de que compartilhar não precisa ser difícil. E é muito melhor você compartilhar pequenas coisas de maneira mais frequente do que você esperar muito tempo, né, e ficar lá escondido, né, na sua pesquisa, e depois lá de um ano, sei lá, você vai fazer um super compartilhamento. Se você consegue fazer esses compartilhamentos frequentes e mais constantes, você ganha a chance de começar a nutrir um diálogo com as pessoas que te leem. E esses diálogos podem ser muito, muito ricos. A gente estava conversando ontem, né, Vitor? Tá aqui com a gente também, sobre como Sim. que isso foi importante para mim no meu processo de escrever os livros, por exemplo. Eu estou mostrar para vocês aqui os meus textos no Medium. Eu tenho 418 textos publicados. E tem alguns lá no final, não vou nem conseguir chegar no final agora, mas tem alguns que são os primeiros, que têm respostas de outras pessoas. E essas respostas, né, às vezes, Alex, legal que você escreveu isso, você conhece essa outra referência aqui, aí me indica um livro, me indica uma pessoa, um curso, enfim. E eu, às vezes, não conhecia, às vezes isso foi bastante divisor de águas, assim mesmo, no processo. Então, quando a gente consegue compartilhar pequeno e constantemente, a gente ganha essa chance de, né, conseguir ter feedback, dialogar com as pessoas de uma maneira mais contínua. Isso é bem, bem interessante para o próprio aprendizado em si. Então, compartilhar é uma coisa que eu recomendo bastante assim, que vocês façam, e tem tudo a ver com esse caminho que a gente está percorrendo, né? Depois de você ter as coisas, começar a popular o seu Common Place Book, você já vai ter material, né? Como eu digo, do copo, né? Que vai enchendo, 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 chega uma hora que naturalmente o copo transborda, né? Que é quando a gente fica com vontade de compartilhar o que a gente sabe com alguém. Então, eu faço isso de forma muito, muito, muito mais modesta que a sua, mas no LinkedIn. E aí fica tudo ali organizado, as publicações. Pode ser um texto ou uma coisa maior via artigo, né? perfeito. Eu tenho publicado bastante no LinkedIn também, uma rede legal para fazer isso. Cada um também vai ter o seu canal preferido, né? Instagram, LinkedIn, Facebook, Medium, ou uma combinação de alguns desses, ou um blog mesmo, enfim.
um canal no YouTube. Acho que aí vale investigar um pouco as possibilidades, entender o que faz mais sentido para você, o que combina mais com o seu estilo, né? Então, voltando aqui, para a gente finalizar, queria perguntar, que eu já vou até parar de compartilhar a minha tela, voltando aqui para a nossa conversa. Vou te perguntar, Joyce, para continuar com o seu exemplo, estou te pegando para Cristo aqui, mas eu queria te perguntar uma última coisa, que é, vamos supor que você está nessa busca por inteligência emocional e como que você poderia criar algum tipo de oportunidade para você praticar isso que você está aprendendo sobre inteligência emocional, para aplicar mesmo em alguma situação na vida real mesmo. Me conta um pouquinho assim, como que você criaria essa experiência prática para você poder experimentar o seu aprendizado sobre inteligência emocional? O que eu falei no início, que são os meus gaps, né? O maior deles é a gestão das emoções. Então, eu tenho como praticar isso constantemente, tanto com as minhas filhas e no meu trabalho. E o que eu entendo como não dá para ficar simulando, né? A experiência para poder aprender, vai ser vivendo, é orgânico, né? Mas eu entendo que para eu consolidar o que foi estudado mesmo, para eu consolidar o aprendizado, eu tenho que compartilhar com as pessoas. Eu acho que eu consigo fixar melhor, como se eu estivesse preparando um conteúdo para apresentar para alguém, e apresentando para alguém, eu consigo consolidar melhor o aprendizado assim. Perfeito. Eu acho que no seu caso, pelo tema mesmo, eu acho que é uma coisa bastante orgânica, né? Que você vai incorporando o aprendizado na vivência diária mesmo. Mas eu gostei muito disso que você falou em relação a apresentar para alguém. É uma coisa que eu faço muito também. Eu moro com a minha namorada e muitas vezes eu pego ela, você tem meia hora para eu compartilhar com você alguma coisa? Eu estava estudando marketing digital há um tempo atrás, a gente fez isso, e é muito interessante como que na fala mesmo a gente consegue trazer mais elementos, e quando alguém está dando atenção para a gente tem quase como o nosso cérebro funcionasse melhor. Assim. De fato funciona, né? Isso é bem comprovado. E eu queria contar para vocês também algumas outras dicas ou possibilidades que vocês podem ter em mente na hora de fazer isso que eu falei, que é uma parte fundamental também no processo de aprendizado, né? Que é a prática. Então, esse fluxo que a gente está construindo aqui, você começa uma pesquisa exploratória, você começa a organizar isso dentro de uma coisa estruturada, no caso Pocket, né? Começa a beber dessas fontes, beber desses conteúdos, essas pessoas que estão junto com você construindo esse conhecimento, te apresentando esse conhecimento, e aí você vai populando o seu Commonplace Book e começa a ter essa vontade de compartilhar esse aprendizado, seja por meio de fazer uma mini palestra informal para os seus filhos, né, ou no seu trabalho, com quem está com você, quem mora com você, ou por texto, né, por produção de conteúdo, vídeo, etc. E aí a gente chega nesse momento, que pode até estar antes no processo, né, mas aqui nessa sugestão aqui de fluxo que eu pensei está nesse momento final, que é a prática. E aí, uma coisa que eu adoro pensar e faço comigo com alguma frequência é como que você pode criar para você mesmo um mini desafio, uma coisa que seja desafiadora o suficiente para ser entusiasmante, né, ser empolgante para você, mas que não seja assustadora demais, que vai te impedir de fato conseguir fazer. Então, é uma arte, assim, né? A gente pensar, até para quem trabalha com workshops, quem trabalha com facilitação de grupos e aprendizado nesse sentido, né? Tem sempre essa
você vai propor uma atividade mais mão na massa, você pensa, né? Uma coisa que precisa ser desafiadora, mas não assustadora demais. E você pode utilizar essa mesma lógica para você mesmo, nesse momento do processo, né? Criando como se fosse um experimento, né? E aí algumas dicas você pode ter em mente para criar isso. Se você for criar esse experimento com outras pessoas, né? Envolver outras pessoas nele, você pode avisar para elas que você está aprendendo, né? Que isso é uma experimentação. Isso já alivia um pouco a nossa carga de, né, o peso, o medo que a gente pode sentir nesse momento. A gente pode pedir feedbacks explicitamente para as pessoas, né? Se a gente, né, no caso, né, envolver essas pessoas, a gente pode pedir para elas nos contarem o que elas acharam e se elas têm alguma dica em relação a essa habilidade que a gente está desenvolvendo, esse conhecimento que a gente está construindo. E aí a gente pode usar alguma forma para estruturar a coleta desse feedback. Isso pode ser só uma conversa informal, mas às vezes você pode escrever, você pode anotar, colocar lá no seu common place, né, retroalimentar ele. Né? E talvez a dica mais importante é você refletir a partir da prática. E esse processo é um processo cíclico, né? Acho que quem estuda educação é uma das bases, assim, né? O processo é um processo prático e reflexivo ao mesmo tempo. Prático, teórico, reflexivo. No caso aqui, a gente está na prática nesse momento final e a prática retroalimenta tudo que você fez até então. Você pega Eu faço às vezes de uma forma muito simples. Assim, depois que eu vivo alguma coisa interessante, provavelmente aqui depois eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse webinar, quando a gente acabar daqui a pouquinho, e vou colocar no meu celular 5 minutos no cronômetro, e aí eu vou abrir um documento. No caso, eu não tenho um Common Place Book para isso ainda, mas eu vou abrir um documento aqui e vou escrever por 5 minutos. Bem livre mesmo, escrita livre, as minhas reflexões sobre o que aconteceu aqui, né, e o que eu posso melhorar para o próximo, enfim. Então, é tão simples quanto isso, viu, gente, essa questão da reflexão. Vocês, às vezes, colocam um tempo só para você ter de referência para você mesmo, escreve, quem preferir o caderno, né, como a Elizabeth faz no caderno, mas é super importante você priorizar, né, blindar esse momento para você refletir sobre a prática. Você potencializa imensamente o poder que já existe, né, na aplicação do conhecimento. Então, basicamente isso que eu tinha para falar. A gente viu aqui 4 momentos distintos, né, de um processo de inteligência emocional, utilizando como exemplo, né, a gente aprendendo a pesquisar e organizar as fontes de conteúdos, aprendendo a gerenciar esse tempo e criar o hábito, a rotina, aprendendo a estudar, né, entre aspas. Eu não gosto muito desse termo estudar, porque as pessoas geralmente falam, pensam que estudar geralmente é chato. Mas assim, aprendendo a aprender no sentido de registrar os insights, né, registrar as coisas num lugar único, compartilhar o conhecimento e, por fim, praticando isso. Você pode criar esse experimento para você mesmo e refletir sobre essa prática, de preferência logo depois, né, não esperar muito, né, deixar a coisa fresca na sua cabeça. Então, a gente passou por esses 4 momentos ou demonstrações. A gente ficou combinado aqui de ir até às 7h15, são 7h11. Queria aproveitar esses 4 minutos para ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acharam disso, e perguntas que vocês têm, ou comentários, ou percepções que vocês enxergam a partir disso tudo que eu falei. Quem gostaria de falar um pouco? Alex, eu coloquei... Ai, desculpa. Não, pode falar. Eu coloquei lá no chat que eu gostei dessas dicas, principalmente essa coisa do compartilhar. Eu não sei se são muitas pessoas, mas eu pelo menos me sinto às vezes muito travada no compartilhar, sabe? Como se tivesse que ter muito conteúdo para compartilhar, que tivesse que estudar muito de um assunto para compartilhar, anos para compartilhar alguma coisa.
E quando você falou assim, 15 dias estou compartilhando, eu falei, nossa, caramba, eu tenho tanta coisa aqui guardada para compartilhar e eu não compartilho. Foi uma boa dica, um bom incentivo. Perfeito. Eu, Bom te ver, Deise. Inclusive, Vitor, só antes de você falar, só comentar uma coisinha. Acho que o mais legal disso, Deise, para mim, é que hoje em dia eu vejo que a gente, pelo menos eu, assim, eu vejo muita gente valorizando mais a pessoa que está constantemente aprendendo e compartilhando isso do que aquela figura do especialista monotema, sabe? Então, quanto mais você puder mostrar que você está aprendendo, que você está humilde o suficiente para compartilhar uma coisa que você não domina completamente, e a gente nunca domina completamente alguma coisa, né? Mas acho que esse aprendizado constante, mostrar isso é muito legal. Eu acho que isso gera valor. As pessoas olham para quem faz isso e falam, pô, legal, a Daisy ela está se dispondo a compartilhar, né, com essa frequência, né? Ela é humilde o bastante para fazer isso. Então, eu acho que é isso, as pessoas valorizam bastante. Vitor, ia falar? sim, não, eu só ia comentar o seguinte, que você falou, né, você explicou aí algumas formas, técnicas e etc. Uma coisa que eu venho, né, como você sabe, eu tenho estudado sobre isso, né, só que eu estudo isso com a ótica da gestão do conhecimento pessoal, né, que é meu background de gestão do conhecimento, e a gestão do conhecimento pessoal trata muito disso. E uma das coisas que muito se fala, né, nessa área é que, na verdade, a gestão do conhecimento pessoal que serve, né, que é boa, é aquela que é boa para você, aquela que te deixa confortável. Então, não adianta às vezes você querer criar métodos ou copiar métodos de outras pessoas se aquilo ali não está adaptado à sua realidade. Então, assim, e a gente também não deve ficar triste quando às vezes não está funcionando, é uma questão de testar, eu acho. Então, assim, eu tenho buscado testar, eu tenho procurado ver qual é a melhor forma que eu capturo o conhecimento, que eu boto ele em prática. Eu também, assim como você, Alex, acho que eu falei contigo também, eu tenho gostado muito de escrever, né, para colocar essas minhas ideias em prática e compartilhar isso, eu tenho visto que é muito legal. Então, assim, é mais uma mensagem também para outras pessoas, porque eu acho que não tem que ficar, às vezes, se sentindo mal porque não está conseguindo fazer da forma, porque cada um tem que adaptar o seu, né? Eu acho que é isso. E tem que ser o ciclo completo, né? Capturar, criar valor e compartilhar, né? É capturar, criar e compartilhar. E aí você consegue fechar o ciclo. É isso mesmo, Vitor. Inclusive, gente, fazer uma propaganda aqui do Vitor, tem um Medium também, um blog sobre gestão do conhecimento pessoal, que é outro nome para falar de várias dessas coisas que a gente falou aqui hoje. Então, sigam ele lá no Medium. Coloca aí no chat, Vitor, o link do seu Medium. Acho que é bem legal para Obrigado, quem Alex. quiser Eu vou botar saber aqui. mais sobre. Gente, chegamos no nosso tempo. Queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês aqui. É um prazer enorme poder falar dessas coisas que a gente gosta. Eu estou pesquisando muito isso. Para mim é super legal. Vou compartilhar aqui. Tem muita gente aqui que já está fazendo o desafio que a gente está promovendo agora, mas talvez tenham pessoas que ainda não estão fazendo. Então, jogar aqui o link no chat. Não está linkando direto aqui no meu, mas é só vocês copiarem esse link aí que eu mandei, do Medium. Vocês vão entrar na página do desafio de 30 dias de hábitos de aprendizagem, que é uma iniciativa aberta, totalmente gratuita, que começou segunda-feira, hoje a gente está no terceiro dia, oficialmente na terça, que a gente fala de muitas dessas coisas que a gente falou aqui hoje, mais aprofundado e com uma prática diária. Eu estou postando desafios todos os dias, e aí quem se inscreve no desafio, que é por meio desse link aí que eu mandei, participa de um grupo no Telegram, um canal e um grupo, na verdade, e aí lá tem conteúdos exclusivos, tem uma troca de experiência que está sendo muito legal, tá? 600 pessoas, assim, que viraram amigos, assim, muito legal mesmo o grupo, as experiências de grupo mais legais que eu já vivenciei. Então, quem quiser, entra lá. Quem não tiver Telegram instalado,
É fácil de baixar, de instalar. Só digitar Telegram no Google, você já vai achar o site para baixar. É um negócio tipo WhatsApp, mas que eu acho bem melhor do que o WhatsApp, na verdade. E é bom que não fica um monte de grupo de família, né, enchendo o saco. Mas, gente, é isso. Quem quiser se inscreva. A gente vai estar muito... Vocês vão estar muito bem acompanhados, que esse monte de gente está fazendo legal. O Vitor, inclusive, está fazendo, o Joyce está fazendo, Márcia também. Estou vendo aqui um monte de gente ensinando. Enfim, é isso. Obrigado. A gente está conectado. Vocês têm aí, provavelmente, meu e-mail, tudo que quiserem falar, coisas sobre hoje ou sobre outras coisas, eu estou disponível. Um beijo para vocês e até já. Tchau, tchau.